No dia de hoje venho mostrar-vos uma notícia que me parece que ontem terá passado ao lado da maior parte dos portugueses e que me parece ao mesmo tempo que não pode ser ignorada. Eu venho mostrar-vos que foi proposta e chumbada uma possibilidade de uma auditoria às contratações do Isaltino Moraes depois do chumbo, da questão do chumbo nada, do caso dos almoços pagos com dinheiro público, aquela conversa que nós vimos por aí que foi tornada pública pelos mídias tradicionais, e uma auditoria foi chumbada às contratações do Isaltino, o que não é propriamente chocante, levando em consideração a preponderância do movimento do Isaltino em Oeiras, mas parece-me também que o chocante é que houve outros partidos que se uniram a Isaltino Moraes para chumbar esta auditoria às suas contratações. O que me dá, no mínimo, a entender que há muita gente com o rabo preso, perdoem-me a expressão. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a auditoria às contratações de Isaltino chumbada após caso de almoços pagos com dinheiro público. A proposta do Chega para a realização de uma auditoria independente às contas e contratações da Câmara Municipal de Oeiras foi chumbada poucos dias depois de ter sido conhecida a acusação do Ministério Público que envolve Isaltino Moraes e mais 22 arguidos por alegado uso de indevido de cerca de 150 mil euros em despesas com refeições. Portanto, basicamente é esta a notícia. Vocês já conheciam a notícia. Eu acho é que é importante levar em consideração como é que votaram os outros partidos, além do lado de Isaltino Moraes, que o lado de Isaltino Moraes evidentemente que não iria votar de outra forma, mas o resto dos partidos tem aqui uma votação interessante. A iniciativa surgiu precisamente na sequência desse caso que veio colocar novamente em causa a gestão de dinheiros públicos do município liderado por Isaltino. O Chega defendia uma auditoria externa e independente aos processos de contratações da autarquia com o objetivo de garantir a transparência e apurar eventuais irregularidades. No entanto, a proposta foi rejeitada segundo apurou o Folha Nacional, este é o jornal do Chega. Na votação, apenas o Chega votou a favor. O I9, o movimento liderado por Isaltino, o PS, o Evoluir Oeiras, coligação que junta Livre e Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PCP e PAN votaram contra, inviabilizando a realização da auditoria. Eu confesso uma coisa desde já. Eu não tenho noção da configuração das forças partidárias em termos de representação política, não tenho noção da configuração. Mas uma coisa é certa. Por que raio, uma pergunta tem que ser feita, por que raio é que qualquer partido, além do lado de Isaltino Moraes, portanto do movimento liderado por Isaltino Moraes, movimento independente, por que raio é que alguém de outro partido votaria contra uma auditoria externa? Uma auditoria externa, não estamos a falar de uma condenação pública, nem sequer de uma moção de censura que também foi apresentada e chumbada. Mas eu a moção de censura até estou a dar de barato hoje. Veja-se bem que eu hoje até estou tão bem disposto que estou a dar de barato o chumbo da moção de censura, porque podem dizer, bom, mas a investigação ainda não teve condenados e, portanto, como ainda não houve condenados, a moção de censura ainda não se justifica. Até podem dizer isso. Eu por acaso, não acredito nisso. Não acredito no que acabei de dizer. Mas, se acreditasse, até dava de barato isso hoje. Agora, os partidos, além do movimento liderado por Isaltino Moraes, votarem contra uma auditoria externa às contratações do município depois de, evidentemente, ter sido colocada em causa, alegadamente, a legitimidade da utilização de dinheiros públicos, isto, meus amigos, é tirar areia para os olhos dos portugueses. Não há nenhuma justificação minimamente credível para se votar contra esta auditoria externa. Mais que não fosse para marcar posição. Vamos partir do pressuposto que a configuração política, da representação política em Oeiras era totalmente dominada, que provavelmente será, eu não sei a diferença do ponto de vista de representação do movimento de Isaltino Moraes entre a Assembleia Municipal, a Câmara e as juntas de freguesia. Não tenho noção qual é a representação na Assembleia Municipal, mas eu parto do pressuposto de que Isaltino Moraes domine completamente também a Assembleia Municipal, não tenho grandes dúvidas disso. E se isso é o caso, por que raio é que os meus amigos nem sequer votaram a favor da auditoria, mais que não seja para marcar uma posição? Caramba, eu não percebo, honestamente. É porque se houvesse possibilidade de a aprovar, ainda se torna a coisa pior porque deveria ter sido aprovada. Mas enfim, se não há possibilidade de aprovar, o que é que os meus amigos andam a fazer? Honestamente, não consigo compreender. E depois, como eu dizia, no mesmo contexto político foi também votada uma moção de censura apresentada pelo Chega ao Executivo Municipal. Aqui o partido voltou a votar a favor, enquanto a Iniciativa Liberal optou pela abstenção. Já o I9, o PS, o Evoluir Oeiras, o PCP e o PAN votaram contra, garantindo a continuidade do Executivo. A moção de censura foi justificada com base na acusação do
Ministério Público que aponta para alegadas despesas indevidas em refeições pagas com dinheiros públicos num total que ronda os 150 mil euros. Eu acho que é importante dizer uma coisa, porque este tipo de acontecimentos só é permitido porque isto é uma república das bananas autêntica, porque era muito fácil haver uma forma de garantir que isto pelo menos era evitado com mais frequência. Desde logo, deixarmos de acreditar que o Estado, seja ele a nível mais central e nacional, seja ele mais a nível local, tem todas as funções do mundo e mais algumas. Este é o primeiro passo e é um passo importantíssimo. Eu acho que o Estado tem funções, mas seguramente não é andar a financiar refeições aos amigos do Isaltino. Se isso tiver acontecido, estamos a partir de um pressuposto, alegadamente não vai eu ser processado também. Mas, por outro lado, caso queiram mesmo dar passos significativos desse ponto de vista, este seria o primeiro. O segundo passo era, talvez, digo eu, não permitir que condenados estejam à frente de câmaras municipais de órgãos do Estado de representação política. O meu amigo foi condenado, no caso de Isaltino Moraes, esteve preso, cumpriu a sua pena, tudo muito bem, pode viver a sua vida. Agora, uma coisa é certa, da mesma forma que um professor da primária, por exemplo, quando é descoberto que tem alguma atuação, alguma ação criminosa com menores, deixa de poder dar aulas, eu acho que em última instância, quem não sabe e quem foi condenado por questões, enfim, que podem colocar em causa a sua legitimidade de gestão de dinheiros públicos, eu acho que ele também não deveria, em última instância, um representante político, seja a condenação qual for, este é o meu ponto. Se foi condenado, não pode gerir dinheiros públicos, não pode estar num cargo de representação, seja ele qual for. E, portanto, isto aparentemente é chocante, porque o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE, o PAN e o JPP vão-se unir e dizer, bom, mas isso é dar continuidade a uma pena que ele já cumpriu, e como já cumpriu a pena, nós agora de repente temos que voltar a acreditar nele. Eu discordo. Cumpriu a pena, tudo muito bem, vai viver a sua vida em liberdade, a pena foi cumprida, acabou, pode ir viver a sua vida em liberdade, não digo que não, representação do povo português não pode voltar a acontecer. Por outro lado, sendo permitido, deixem-me que vos diga, os meus amigos que votaram no Isaltino, espero sinceramente que agora, que se houver condenações, que os meus amigos tenham verdadeiramente que enfrentar as notícias e perceber que, eu bem sei que isto não interessa à maior parte das pessoas, mas o que é facto é que têm que compreender que os meus amigos votaram nisto e agora têm o que merecem. O Isaltino, ouvia muitas pessoas a dizer, e atenção, não fui eu que disse, não me venham cá processar a mim, que senão depois quem se lixa sou eu e não fui eu que disse. Mas ouvia pessoas na rua, pessoas, até quando falava com pessoas em Oeiras e até mesmo por Sintra, ouvia pessoas a dizer assim, bom, ele rouba ou roubou, mas ao menos tratava bem do município. E portanto, se os meus amigos têm este tipo de mentalidade, foram outras pessoas que disseram, não fui eu, não me venham cá processar que não fui eu que disse. Mas se os meus amigos votam com este pensamento, têm isto que merecem. E digo-vos já, merecem todas as capas de jornal de humilhação, de descredibilização das instituições, de desrespeito pelos dinheiros públicos, têm o que merecem. Eu não gosto de dizer as coisas assim, mas os meus amigos têm que perceber uma coisa. Votaram desta forma, com este pensamento pequenino, agora aguentem-se, têm verdadeiramente o que merecem e da minha parte acho muito bem que tenham que enfrentar publicamente as consequências das vossas escolhas, porque tem que ser mesmo assim. Não é só dizer eu tenho o direito de votar, mas depois vota miseravelmente e não se pode dizer que Vossa Excelência votou mal. Votou mal, sim senhora. Votou numa pessoa que foi um condenado que esteve preso. Querem votar nessas pessoas, têm o que merecem. E portanto, era isto. No fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.